Local: Düsseldorf, Alemanha. Data: 8 de setembro de 1876. Autor: Humberto Linden Jr. Pseudônimo: Frei Bruno. Se a vida do pequeno Humberto fosse um livro, o primeiro capítulo bem que poderia se chamar Pequeno no Tamanho, Grande no Propósito. A história de um menino simples, mas com uma trajetória de vida que eternizaria o sobrenome da família Linden. Filho de alemães, o garoto nasce numa pequena vila operária no subúrbio industrial. Um lugar pacato, que anos mais tarde seria alvo de intensos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Mas enquanto na Europa a Alemanha declarava a guerra contra o mundo, Humberto Linden Jr., já como frade franciscano, pregava a paz do outro lado do oceano. Uma história missionária que começa perto da fronteira com a Holanda, mas que tem alguns de seus momentos mais marcantes escritos em terras brasileiras. Porto de Hamburgo, 20 de junho de 1894. Começa ali a narrativa que redefiniria a história de um grupo de jovens religiosos rumo à América do Sul. Humberto Júnior, na época com 18 anos, chega ao Brasil já como Frei Bruno, nome recebido meses antes ao entrar para o noviçado franciscano da província da Saxônia, na Holanda. Com a missão de pregar a palavra de Deus e ajudar os mais necessitados, ele e outros noviços aportam em Salvador, na Bahia, em julho do mesmo ano. Em terras baianas, Frei Bruno completa um noviçado. É ali que o jovem frade inicia um novo capítulo da sua trajetória. Ali ele fez a profissão solene, recebeu essa formação especificamente franciscana e depois foi enviado para continuar a sua formação teológica em Petrópolis, onde ele depois recebe a ordenação em 1901. E ali permanece ainda mais 2 anos até ser enviado então para Santa Catarina, onde muitos frades alemães tinham iniciado desde 1891 esse ministério, essa presença missionária. Nos lugares por onde passou, Frei Bruno desempenhou várias funções. Foi bibliotecário, guardião, vigário, pároco e até superior. De 1901, quando recebeu a ordenação como padre, até 1960, quando exerceu a função de vigário cooperador em Joaçaba, no meio-oeste catarinense, foram quase 6 décadas de sacerdócio, a maioria dedicados a comunidades de Santa Catarina. Em todas elas, ia a pé pregar a palavra de Deus, andanças que o trouxeram à paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Joaçaba, onde após 84 anos de peregrinação, Frei Bruno encerrou sua caminhada. Ele tinha esse jeito simples, cordial, fraterno, próximo das pessoas e dos cuidados com as pessoas. Ele surpreendia chegando muitas vezes numa casa, numa família que estava com um problema. Ele chegava ali no momento exato, sem solicitação. E as pessoas são gratas até hoje por essas presenças e por essa proximidade. Bem o Espírito que o Papa Francisco hoje nos pede, essa proximidade, sentir o cheiro das ovelhas. Ele tinha isso bem presente. O legado deixado por Frei Bruno mudaria para sempre a história daqueles que o conheceram. E para que a memória dele não se perdesse, foram os devotos do franciscano que começaram a escrever as páginas seguintes dessa história. Relatos que falam do cuidado e compaixão que ele tinha para com os pobres e das lições que ele deixou ao defender o desapego das coisas materiais, o amor ao próximo, a comunhão com Cristo. Um verdadeiro exemplo de virtude que, com o passar do tempo, ganhou fama de santidade.
foi o que fez a província franciscana da Imaculada Conceição e a diocese de Joaçaba a entrarem com pedido de beatificação do religioso no ano de 2012. Em maio de 2013, a diocese de Joaçaba recebeu da Congregação para as Causas dos Santos no Vaticano o chamado Nada Contrário. No documento, a congregação informou que não havia nenhum impedimento para o início do processo de beatificação de Frei Bruno, que a partir daquele momento passou a ser considerado servo de Deus. Em outubro do mesmo ano, foi instalado o Tribunal Eclesiástico responsável por investigar a vida dele. Em 5 anos de pesquisas, o tribunal reuniu uma vasta documentação sobre Frei Bruno, incluindo tudo o que se escreveu sobre ele e relatos de pessoas que testemunham a vida e as virtudes do frade franciscano. Durante toda esta caminhada de acompanhamento do processo de beatificação de Frei Bruno, algo nos chama a atenção. Como a vida de Frei Bruno foi capaz de deixar marcas profundas de amor no coração das pessoas que conviveram com Frei Bruno, mas também nos corações das pessoas que conheceram sua vida e sua história. Mas é preciso dizer que o povo que o conheceu, as pessoas que conviveram com Frei Bruno, guardaram a sua memória viva. E se hoje somos capazes de encaminhar o processo de beatificação de Frei Bruno, é porque justamente as suas lembranças ficaram marcadas no coração e na memória do povo. O fechamento das urnas contendo os documentos enviados ao Vaticano em 2018 abriu um novo parágrafo na história do religioso e foi o ponto alto de uma das celebrações mais tradicionais de Joaçaba, a caminhada penitencial que ficou conhecida como a Romaria de Frei Bruno. A primeira edição do cortejo foi realizada em 1987 e desde então atrai um número cada vez maior de devotos. O percurso se estende cerca de 3,5 km entre a Igreja Matriz e o cemitério da cidade, onde está sepultado o corpo de Frei Bruno. Um momento de fé, penitência e agradecimento. Frei Bruno, ele goza assim, de uma fama de santidade muito grande e uma das expressões fortes, né, que manifesta esse reconhecimento da parte do povo de Deus é a Romaria, que vem comprovar cada vez mais aquilo que o povo já reconhece que é a sua santidade de vida. E a gente percebe que a Romaria tem trazido mais pessoas e também é um meio de divulgação. E esse é o nosso interesse, né? Nós como católicos, nós queremos que Frei Bruno seja cada vez mais conhecido, né? A sua vida, a sua história, o legado que ele nos deixou. Para nós é muito importante esse conhecimento da parte do povo de Deus. A Romaria é realizada sempre no segundo domingo da Quaresma, mas as visitas ao túmulo do religioso acontecem o ano todo. Dona Ivonete e o esposo Humberto, que moram em Barbosa Ferraz, a cerca de 100 quilômetros de Maringá, no Paraná, não perdem a chance de visitar o jazigo toda vez que retornam a Joaçaba. A família é devota de Frei Bruno e pediu a intercessão do franciscano depois do nascimento de uma das filhas. Quando eu engravidei, correu tudo bem a gravidez, ok. Mas daí quando eu estava no 8º, não estava nem chegando no 8º mês, já deu sintomas que eu estava com dores, com uma dilatação muito alta e logo fui ao hospital, ela logo nasceu. E daí como é muito complicado o 8º mês, nascimento, geralmente 7 até que, mas quando chegou o 8º, muito complicado, eu pedi muito nas minhas orações, pedi para Frei Bruno, que eu já era devota, daí fiquei mais ainda, e fiquei 2 dias internada com ela, e os médicos já decidiram que ela estava tudo bem e foi para casa. Mas aí, como eu já ainda não tinha escolhido o nome dela, eu decidi pôr o nome, como eu era devota, Frei Bruno, eu decidi pôr o nome de Bruna, em honra a Frei Bruno. Histórias como a do casal não são raras e, à medida que surgem, vão acrescentando novas páginas à biografia de Frei Bruno. São centenas de relatos de graças que teriam sido alcançadas pela intercessão do religioso.
algumas simbolizadas por objetos que fazem parte do acervo do pequeno museu montado próximo à Igreja Matriz em homenagem ao frade franciscano. O espaço guarda ainda os poucos pertences do religioso, como a boina que ele usava em suas andanças, vestígios da presença de Frei Bruno, que deixou não apenas um, mas vários exemplos de virtude. Ele jamais ficou esperando dentro da igreja as pessoas, ele foi ao encontro delas. Por isso também com os meios muito precários da sua época, muitas vezes andando a pé ou então fazendo uso de um cavalo, de uma mula, ele foi ao encontro de todas as pessoas, foi evangelizando diferentes regiões, foi ao encontro dos doentes, dos encarcerados, dos que mais precisavam dele, dos mais pobres. Ele mesmo sentia esse apelo pela sua presença. Então, ia ao encontro delas como quem é portador das graças de Deus presentes no sacramento, na palavra de Deus, na acolhida profunda e carinhosa. A devoção a Frei Bruno e o respeito à história escrita por ele foram simbolizados pela construção de um monumento em homenagem ao frade. As obras começaram em 2003, mas só foram concluídas 5 anos depois. O espaço abrange ainda um pequeno memorial e se tornou um dos principais pontos turísticos não só da região, mas de todo o estado. A construção deste espaço, no Monumento Frei Bruno, foi uma ação conjunta de várias mãos. E a Câmara de Dirigentes Lojistas da época, a CDL, foi quem fez a coordenação geral de todo o projeto no sentido de trazer junto toda essa gama de pessoas que têm uma fé muito especial às benevolências de Frei Bruno e colocar este grande monumento, este grande ícone religioso em todo o trajeto de um turismo religioso. Erguido no alto do morro, o monumento é considerado o terceiro maior das Américas, com 37 metros de altura, e em tamanho faz jus ao coração de Frei Bruno, que daqui segue protegendo e abençoando todos os fiéis. Frei Bruno continua sendo para nós um convite, ou por que não dizer, uma convocação, para que todos nós também possamos viver santamente. O projeto de santidade de Deus é para todos. E, portanto, talvez o maior legado de Frei Bruno é este convite para que todos nós, vivendo nossa vocação cristã, também sejamos mais santos e mais santas. Agora, os próximos capítulos dessa história dependem da Congregação para as Causas dos Santos no Vaticano, que analisa a documentação reunida pelo Tribunal Eclesiástico. A chamada fase romana decidirá se o servo de Deus será declarado venerável, como esperam os devotos de Frei Bruno. O caminho para a canonização do frade franciscano é longo e leva tempo, mas a chama que ele acendeu no coração dos fiéis não deixa dúvidas sobre as virtudes e, principalmente, sobre a santidade dele.